Agora eu vou falar de você. Não falei de você ainda. Agora eu vou começar a falar de você. Vou falar bem, fica tranquilo aí. Ó, número 1. Você já foi alcançada. Você já foi alcançado pela palavra da graça de Deus, certo? Ok? Você já foi iluminado, teve a tua mente iluminada pela palavra da graça de Deus. Pois muito bem. Você então já conhece a tua posição espiritual. Perfeito, completo, conduzido sempre em triunfo. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto, tudo isso aí. Temos a mente de Cristo, como já falei e repito. Então, isso tudo é parte da tua posição espiritual. Não confunda posição com condição, tá bom? A posição é eterna, a condição varia. Então, um dia está chovendo, outro dia está sol, um dia o saldo bancário está bacana, no outro dia ele está aleluia. Então você já sabe que você tem a mente de Cristo. Isso eu sei, eu tenho a mente de Cristo. Talvez até você repita toda hora isso para você mesmo. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Mas às vezes você não pensa como Cristo pensa. Não é verdade? Vamos ser sinceros. É verdade, eu sei que eu tenho a mente de Cristo, mas tem muitas vezes na minha vida que eu não penso como Cristo pensa. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. É algo aqui que a gente pode comparar. Eu não estou falando algo aqui que você não possa atingir. Eu estou falando da nossa vida. Então a grande pergunta é, o que está acontecendo? O que acontece contigo para que você tenha a mente de Cristo, o dom do Espírito completo? Isso é um pacote todo, completo, muito bem. Mas às vezes você não pensa como Cristo pensa, e por não pensar como Cristo pensa, você não reage como Cristo reagiria, e por não reagir como Cristo reagiria, os resultados não são aqueles resultados que certamente seriam os resultados se fosse Cristo agindo ali naquele momento, porque você deu o start equivocado. Você não pensou como Cristo pensa, você não usou a mente de Cristo, consequentemente o resultado não foi o mais satisfatório, porque o instrumento que você utilizou não foi o melhor instrumento que você tem, que é a mente de Cristo. Então, você pode até pensar como Cristo pensa. Você pode até saber que tem a mente de Cristo. Você pode até saber de cor aonde está escrito que você tem a mente de Cristo. Mas sabe o que é que te atrapalha? O ruído do mar revolto que está à tua volta. Esse barulho que está à tua volta, isso é o que te atrapalha. Eu quero trazer aqui a recordação. Você lembra do que aconteceu com o apóstolo Pedro? Você lembra? Eu vou trazer aqui esse exemplo do apóstolo Pedro, porque ele era um homem comum. A Bíblia diz que ele era um homem de pouca letra, de pouco estudo. Ele era um homem normal e comum e corrente como qualquer pessoa, como eu, como você, como qualquer um. E isso aqui está cheio de significados. Porque o que eu vou te dizer agora, te mostrar agora o que aconteceu com o apóstolo Pedro, é a mesma coisa que acontece com você e que te atrapalha a usar a mente de Cristo. O barulho que te amedronta, que está ao teu redor. Em Mateus capítulo 14, Andrés, do verso 22 ao 31, vai aparecer aí uma síntese desse momento aí. E quando pôs atenção no vento, afundou. Qual era o quadro aqui? O quadro aqui era o seguinte: Jesus estava ensinando na praia, né? E tinha uma multidão muito grande assistindo. Imagina Jesus ensinando. Quem não iria assistir? De modo que ele estava tão imprensado que ele resolveu falar para aquela multidão na praia de dentro de um barco. Então ele entrou num barco, as pessoas ficaram na areia e ele continuou ensinando ali. Como a hora já era avançada,
Eu creio que Jesus falava bastante, né? Bastante tempo. Isso a Bíblia mostra muito isso. Ele falou para os seus discípulos assim: olha só, entrem no outro barco aí e vão lá para o outro lado do Mar da Galileia, né? Que na verdade é um lago, mas é tão grande que é chamado de mar, que eu alcanço vocês daqui a pouco, eu tenho que terminar aqui essa ministração, disse Jesus para os discípulos. Eles foram embora e Jesus ficou lá, terminando a sua ministração com aquele povo todo. No meio do caminho, o barco que aqueles discípulos estavam começou a balançar muito, porque estava se armando uma tempestade, então estava ventando, devia estar relâmpago, trovão, e o mar devia estar batendo, balançando para caramba o barco, e eles ficaram assim e tal, e daqui a pouco já era madrugada, né, diz o livro histórico de Mateus, e Jesus apareceu lá de longe falando, eles não viam muito bem quem era. Será que é um fantasma? Até disseram isso, mas logo reconheceram que era Jesus de Nazaré, que vinha andando, e então ele chamou: venham também. E Pedro diz que Pedro então saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Por quê? Porque naquele momento ele estava em total obediência à palavra da mente de Cristo que foi dada e lançada ali naquele momento. Então diz que ele caminhou sobre as águas. Caramba, eu queria sentir essa sensação. Caminhar sobre as águas deve ser algo tremendo. E o significado disso qual é? Caminhar sobre as dificuldades, porque o mar estava revolto, estava batendo, estava a tempestade se armando, estava uma confusão danada, e ele caminhando em cima, reinando em vida. Muito bem. Aí o verso lá, o final 31, diz assim: mas teve um momento, o que Pedro fez? Quando ele pôs atenção no vento, afundou. Aí já não era a mente de Cristo que estava dominando a vida dele. Ou seja, ele até então, eu estou comparando, tá, abençoado? Eu estou dando a você aqui o significado dessa passagem, que tem uma porção de significados, e esse é um dos que Deus me mostrou aqui. Enquanto você ouvir a voz de Cristo na tua mente, a mente de Cristo vai conduzir a tua vida. Quando você tirar os olhos disso, tirar a tua atenção da palavra que Cristo tem para você, tirar os teus olhos dessa instrução, fatalmente você vai colocar os olhos na Rede Globo, nos meios de comunicação, no saldo bancário, nas faturas que estão chegando, na enfermidade, no vírus. Você vai afundar. Por quê? Porque você tirou a tua atenção da onde tinha que estar. Se você puser a tua atenção na mente de Cristo e agir com a mente de Cristo, você vai andar por cima de qualquer problema que você tenha na tua vida. Eu declaro isso aí, funcionando na tua vida. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.